Olá você, muito boa tarde. Está no ar a segunda edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Com o impasse da Caixa Econômica Federal, o Flamengo tem plano B para terreno do seu estádio. O Flamengo surpreende todo mundo e crava a contratação de meio-campista europeu. Renier nunca escondeu seu desejo de um dia voltar a vestir a camisa do Flamengo e isso pode estar muito perto de acontecer. R$1 bilhão, dono do PSG da França, aprova investimento para comprar atacante xodó da torcida do Flamengo. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. A divulgação da tabela detalhada da CBF, que aconteceu durante a última madrugada de quarta-feira para quinta-feira, confirmou o que se esperava. O Atlético Goianiense não vai mandar o jogo contra o Flamengo no seu estádio, o Antônio Ascioli, conhecido como Castelo do Dragão. Os primeiros 9 jogos do Flamengo no Brasileirão tiveram datas, horários e locais confirmados. Na estreia, a partida contra o Atlético Goianiense consta o Serra Dourada como local. O estádio também fica em Goiânia e o clube ainda não havia confirmado que mandaria o seu jogo lá. Isso acontece por conta da maior capacidade que o Serra Dourada proporciona. Os jogos contra o Flamengo costumam lotar, seja por conta da presença da nação ao redor do Brasil ou pelo apelo que o melhor time do continente gera nas equipes e torcidas adversárias. Por isso, a ideia visa um lucro maximizado. No Serra Dourada, cabem cerca de 50 mil torcedores, enquanto no estádio do Atlético Goianiense cabem apenas 12 mil pessoas. Assim, a equipe local deve lucrar mais com as vendas de ingressos. A possibilidade havia sido levantada, mas ainda não existia a confirmação. A falta de avanços nas negociações com a Caixa Econômica Federal pela aquisição do terreno do gasômetro aqui no Rio de Janeiro, zona portuária, recolocou em pauta no Flamengo um local alternativo para um estádio que já foi sondado pelo clube em outras oportunidades. A antiga Terra Encantada, na Barra da Tijuca, parque de diversões desativado em 2010 e demolido em 2016. Embora tenha dito que não existe outro terreno com a localização perfeita como a do gasômetro, principalmente em termos de acessibilidade por transporte público, o presidente Rodolfo Landim disse após o sorteio da Libertadores que o Flamengo tem 2 opções de terrenos. O Mundo Rubro-Negro apurou que um desses terrenos é o da antiga Terra Encantada. O terreno atualmente pertence às construtoras Queiroz Galvão e RJZ Cirela. A gestão do presidente Landim também chegou a estudar a possibilidade de construir um estádio no Terra Encantada em 2022, quando tentou entabular uma negociação com a Prefeitura do Rio para fazer a obra no Parque Olímpico, também na Barra da Tijuca, e procurou outros terrenos na área como alternativa. Naquele mesmo ano, porém, surgiu a oportunidade de negociar com a Caixa Econômica a aquisição do terreno do gasômetro e a ideia da Terra Encantada voltou a ser abandonada. O terreno do Terra Encantada é consideravelmente maior do que o do gasômetro, cerca de 200 mil metros quadrados contra 87 mil metros quadrados do gasômetro, o que, teoricamente, permitiria ao Flamengo construir um estádio maior ainda, embora isso dependa da aprovação das autoridades de tráfego. Diferentemente do terreno do gasômetro, não é possível chegar às proximidades do estádio de metrô, já que a estação mais próxima fica a cerca de 7 quilômetros. É possível, porém, fazer a conexão com o BRT Transoeste. O presidente Rodolfo Landim pretende concluir a negociação para a compra de um terreno para um estádio esse ano. Ele defende a criação de uma SAF, Sociedade Anônima de Futebol, para financiar a construção do estádio, mas diz que essa discussão só deve acontecer depois da aquisição desse terreno. O Mundo Rubro-Negro ainda tenta apurar qual seria a localização do segundo terreno alternativo ao qual o presidente Rodolfo Landim se referiu. Além da Barra da Tijuca e do gasômetro, a gestão Landim chegou a estudar a possibilidade de construir o estádio em Deodoro, em outra área usada nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro.
Por outro lado, a Caixa Econômica pretende repartir o terreno do gasômetro em 3 áreas separadas e vendê-las de forma independente. Empreendimentos imobiliários serão o negócio preferido aí do fundo de investimento. Se a Caixa Econômica realmente desmembrar o terreno do gasômetro em 3 áreas separadas, o negócio vai se tornar mais atraente aí para eventuais concorrentes do Flamengo. Para o especialista, o clube precisa correr para comprar a área logo, já que pode sofrer a concorrência de incorporadoras poderosas no mercado carioca. O Flamengo sabe muito bem que depois das partidas contra a Inglaterra e a Espanha, o zagueiro Fabrício Bruno se valorizou muito. Ele foi um dos principais nomes da seleção brasileira nessas primeiras partidas com o técnico Dorival Júnior. Com isso, além de se valorizar, o zagueirão despertou o interesse do futebol europeu. Várias equipes estão de olho nele e o Olympique de Marseille da França é um dos grandes interessados. A ideia inicial é segurar o jogador e não se desfazer de um dos seus melhores defensores. O Flamengo tem nessa temporada Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. Perder o Fabrício Bruno seria uma grande baixa. Conforme as informações do RTI Esportes, o Marcos Braz teria assegurado para o Tite que o clube faria de tudo para tentar segurar o jogador até o final dessa temporada. Mas na janela do meio do ano, a Europa deve vir muito forte. Apesar disso, é fato que os clubes europeus devem vir querendo o jogador na janela do meio do ano, que vai acontecer no começo da temporada europeia. Com isso, segundo informações da RTI Esportes, nos bastidores, o Flamengo já definiu um valor mínimo para abrir conversas para negociar o titular da equipe e da seleção brasileira. A diretoria do Flamengo quer pelo menos 18 milhões de euros, aproximadamente 98 milhões de reais na cotação atual, para liberar o defensor de 28 anos. Vale lembrar que na última janela ele já havia recebido propostas do exterior que foram recusadas e o Flamengo pensa na importância dele para a equipe que busca em 2024, diferentemente de 2023, grandes conquistas. O mundo árabe, através de times do Catar e da Arábia Saudita, já fizeram consultas pelo jogador. Além disso, o futebol europeu buscou informações sobre o atleta antes mesmo dele ser convocado pelo Dorival Júnior para defender a seleção brasileira. O Wolverhampton e o Nottingham Forest da Inglaterra e o Atalanta da Itália tiveram interesse nele. Sua titularidade e as boas atuações pelo Brasil contra 2 seleções campeãs do mundo atraíram ainda mais olhares para o jogador do Flamengo, mesmo ele não estando numa faixa etária que brilhe aos olhos dos europeus. O Fabrício Bruno tem uma boa saída de bola e tem como seu grande ponto forte a sua velocidade, a sua cobertura na defesa e a sua recuperação chamam muito a atenção de todos e são características que o fazem um grande zagueiro com destaque no futebol brasileiro. O Flamengo volta a campo às 17 horas, horário de Brasília, no próximo domingo, quando enfrenta o Nova Iguaçu pelo jogo de volta da final do Campeonato Carioca. Para a partida, a torcida do Flamengo promete se fazer presente mais uma vez, com show de papel picado e tudo mais. Inclusive, já esgotou todos os ingressos destinados ao Flamengo. De acordo com informações do portal Mundo Rubro-Negro, 55.600 ingressos já foram vendidos para Flamengo e Nova Iguaçu, no Maracanã. Sendo assim, não há mais entradas disponíveis para os setores destinados à torcida rubro-negra, tendo carga apenas para os adeptos do clube da Baixada Fluminense. As declarações do presidente Rodolfo Landim sobre a renovação do Gabigol irritaram um personagem específico no Flamengo, o vice-presidente de futebol Marcos Braz. Não é de hoje que os dirigentes mantêm uma relação mais protocolar, já que o Landim já afirmou que o Braz vai seguir no cargo até o final do seu mandato, em dezembro, em função do papel que exerce. Apesar de tudo, o mandatário costuma entrar em cena em momentos específicos e tomar as decisões que lhe cabem, sobretudo no futebol, e por vezes passa por cima do Marcos Braz.
O vice-presidente de futebol, que deixou costurado o acordo para a renovação do atacante Gabigol em outubro do ano passado, não gostou de ter sido desautorizado. As recentes declarações aumentaram a tensão entre eles. Isso porque o Braz liderava os contatos com o Gabigol e seus representantes. E a negociação acontece desde então a poucas mãos, justamente para não haver discussão pública. A relação entre o Braz e o Gabigol, que chegou a passar por um momento de rusga, voltou a ter uma reaproximação e no Ninho do Urubu é sabido que o dirigente tem trânsito livre com o atacante, inclusive encontros fora das dependências do Flamengo. O Reinier nunca escondeu seu desejo de um dia voltar a vestir a camisa do Flamengo. O cria do Ninho deixou o futebol brasileiro para tentar a vida na Europa, mas pode retornar antes do previsto ao Flamengo, já na próxima janela, inclusive de transferências. Com contrato com o Real Madrid até 2025, mas emprestado ao Frosinone da Itália, o Reinier está sendo observado pelo Flamengo de acordo com o jornalista Mauro Santana. O rubro-negro quer a sua contratação. O portal Bola VIP Brasil apurou que o clube entende que o retorno do jogador pode ser visto como uma oportunidade de mercado, mas tem algumas condições. Uma oferta de empréstimo com opção de compra é bem vista e deve ser enviada ao Real Madrid. A negociação, em um primeiro momento, seria sem custos aos cofres do Flamengo, que precisaria alinhar um valor como opção de compra que seja de acordo com a realidade financeira do futebol brasileiro. O Flamengo planeja uma proposta de empréstimo com opção de compra ao Real Madrid. Existe o entendimento que o clube espanhol toparia prorrogar o vínculo com o meia para emprestá-lo posteriormente ao futebol brasileiro. Em entrevista recente, chegou a dizer que voltar ao Flamengo seria um sonho. A relação com a atual diretoria do Reinier é muito boa. O Real Madrid conversaria com o staff do jogador para uma extensão do contrato até 2027. E o Flamengo contrataria por empréstimo, pagando os salários e o valor fixado como opção de compra. Maravilha, se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral, aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, pronto, simples assim, muito obrigado. Nessa quinta-feira surgiu uma informação bombástica na imprensa europeia relatando que 3 times estão dispostos a pagar 200 milhões de euros, cerca de R$1 bilhão, para tirar o brasileiro Vini Júnior do Real Madrid. As equipes foram divulgadas: o Paris Saint-Germain, o Liverpool e o Chelsea da Inglaterra. O primeiro deseja um substituto para a iminente saída do Mbappé, que não renovou e deve mesmo jogar pelo Real Madrid. O Liverpool vai passar uma fase de reconstrução com a saída do Klopp, que vai deixar o time no final da temporada europeia. O Chelsea segue investindo pesado a cada janela de transferências. De olho nisso tudo está o Flamengo, que pode ganhar uma bolada referente aos 4% do mecanismo de solidariedade da FIFA. Se o Vini Júnior for vendido por R$1 bilhão, o Flamengo embolsaria cerca de 27,3 milhões de reais. O Vinícius Júnior não está 100% feliz na Espanha pelos ataques racistas que vem sofrendo há muito tempo. Ele se sente desprotegido e, de certa forma, desmotivado de praticar o que mais gosta de fazer, que é jogar bola. Na Inglaterra, ele poderia recuperar esse brilho de entrar em campo, haja vista que as leis da Premier League são bem mais severas nesses casos criminosos. Na França, também seria uma outra boa opção. O certo é que o Real Madrid vai precisar ficar bem atento quanto a essas notícias envolvendo o futuro do camisa 7. Perder um jogador desse nível seria muito ruim para o clube como um todo. A torcida do Flamengo se divide quanto à possível saída do jogador para outro clube. Por um lado, seria bem legal vê-lo ser protagonista em uma nova equipe na Europa. Mas não se pode deixar de lado toda a moral que ele tem no clube do Real Madrid, sendo sucessor do Cristiano Ronaldo e jogando muito bem a cada partida, seja na La Liga ou na Champions League. Nessa quinta-feira, o portal Flaweb noticiou que o Flamengo já tem um acordo com a primeira contratação visando a abertura da próxima janela de transferências do exterior.
E trata-se do meia André Franco, do Porto de Portugal. O meia português tem 26 anos e chegaria para disputar a posição no meio de campo. Ele pode atuar como um verdadeiro 8, bem ofensivo, mas também joga mais recuado, estilo volante. Essas características agradam os dirigentes do Flamengo e, consequentemente, a comissão técnica do Tite. Assim, será a primeira contratação definida que o Flamengo vai fazer no meio do ano. O Porto aceita negociar o meia e aguarda uma proposta oficial por parte do Flamengo. Não está descartada a possibilidade do Flamengo ir até Portugal para fechar esse negócio. Já pensando em dificuldades quando a Copa América começar, os dirigentes do Flamengo sabem muito bem que vão precisar ter mais opções no elenco para o meio de campo, visando o Brasileirão. Ainda segundo a reportagem, a direção do Flamengo ofereceu um contrato de 3 anos ao jogador e agora já se articula para buscar um acerto junto ao Porto, que detém os direitos econômicos do jogador. O André Franco, ao que tudo indica, já está pronto para vestir o manto sagrado e aguarda apenas uma sinalização do Porto para saber onde vai jogar no restante do ano. Se depender dele, o negócio vai sair. O Marcos Braz é quem conduz essa negociação. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço, bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!